Doutores e doutoras, como sempre é um prazer estar com vocês mais uma vez. E antes de abordarmos o assunto, antes de batermos mais um papo com ciência, eu faço aquele apelo que convide os familiares ou qualquer outra pessoa que esteja próximo a ti a assistir, a participar conosco deste mais um bate-papo com ciência. Esse bate-papo, ele é uma humilde contribuição ao que o professor Ricardo já abordou na transição do homem paleolítico para o homem neolítico. Magistralmente, o professor Ricardo colocou a revolução agrícola, aquela que possibilitou a transição de um homem nômade, coletor de alimentos vegetais e caçador, para um homem assentado numa determinada região e que passou a cultivar os seus alimentos e domesticar os animais. A minha contribuição, ela se dá justamente nesse contexto, e aí eu a trato como o enigma da evolução dos hábitos alimentares humanos, do Homo habilis e Homo erectus ao Homo sapiens, do fogo ao cozimento, a aventura da inteligência humana. Uma abordagem, um bate-papo um pouco mais biológico, já que vocês viram de forma magistral o contexto histórico ou pré-histórico dessa aventura. Então, para tal, vamos fazer uma viagem no tempo, uma aventura na breve história do tempo e destacar alguns registros interessantes nesse nosso percurso como espécie. Há cerca de 2 milhões e meio de anos, houve a evolução dos humanos na África e primeiras ferramentas de pedra. Ali surgem os primeiros hominídeos. Há cerca de 2 milhões de anos, os humanos se espalham da África para a Eurásia, né? Essa região compreendida de a Ásia e Europa atualmente. Houve também a evolução de diferentes espécies humanas, como Homo habilis e Homo erectus. Então, o gênero Homo ele ganha diversidade. Há cerca de 500 mil anos surgem os neandertais, Homo neanderthalensis, na Europa e no Oriente Médio. E há cerca de 300 mil anos o uso cotidiano do fogo. É importante salientar que o homem, né, os nossos ancestrais, eles faziam uso do fogo há 800 mil anos. Entretanto, era um uso esporádico, não havia domínio por completo. O uso cotidiano, o domínio do fogo, ele se dá há cerca de 300 mil anos. E há cerca de 200 mil anos surgem os humanos modernos, o Homo sapiens, na África Ocidental. E somente há cerca de 70 mil anos houve a revolução cognitiva, ou seja, o surgimento da linguagem, principalmente da linguagem ficcional, aquela linguagem que tenta retratar a realidade de uma outra forma e, consequentemente, de nossa história. O Homo sapiens, então, se espalha a partir da África para as outras regiões. Antes de continuarmos a nossa viagem no tempo e nossa aventura na nossa ancestralidade, vamos desfazer alguns mitos na evolução do homem, né? É muito comum a confusão que se faz de que o homem veio do macaco. A evolução seria algo linear. Havia macacos e esses foram evoluindo até surgir o homem. A gente vê aqui que não é bem assim, tá? A gente vai observar que a partir de um ancestral em comum, tá? Alguns mamíferos insetívoros, ah, você teve um ramo que evoluiu para os símios do mundo novo, tá? Do novo mundo. Um outro ramo ele evolui para os símios do velho mundo. E aí sim você tem um outro ancestral,
agora, a partir de um novo ramo filogenético. Essa árvore que eu estou mostrando aqui é o que a gente chama de árvore filogenética, que mostra os graus de parentesco e ancestralidade entre as espécies, e desse ancestral surge os ilobatídeos, como o gibão, por exemplo, um macaco que tem braços longos, e você percebe a diferença desses macacos anteriores, desses símios anteriores, eles têm cauda, tá? Aqui, inclusive, ele está preso provavelmente num galho pela cauda. E já os ilobatídeos, eles não apresentam caudas. É uma tendência que a gente vai ver nos demais animais, demais mamíferos. Olha, também desse ancestral em comum, você tem o ramo que deu origem aos orangotangos, aos gorilas, aos chimpanzés e aos australopitecos. Antes dos australopitecos, você tem aqui um ancestral, tá? Esse ancestral, ele parece ter dado origem, provavelmente, ao chimpanzé e ao australopithecus. Olha aqui, ele dando origem a esses dois animais, tá? Lembrando que orangotango, gorila e chimpanzé pertencem aos pongídeos, tá? É uma classe taxonômica que engloba esses três grupos, esses três táxons de animais, de mamíferos. Nota que esse único ramo que dá origem aos australopithecus, depois ele dá origem aos hominídeos, ao homem, o que vai gerar o homem moderno, o Homo sapiens. Então, nós não viemos do macaco. Homens e macacos, né, demais macacos, sobretudo o chimpanzé, que está muito próximo na árvore filogenética, ou seja, o grau de parentesco mais próximo, eles têm um ancestral em comum, tá? Esse ancestral em comum, então, houve uma bifurcação evolutiva e de um lado ele foi evoluindo para dar origem ao chimpanzé, do outro lado ele foi evoluindo para dar origem ao homem. O homem, então, não veio do macaco. É bom a gente desfazer esse mito, e é uma confusão que normalmente no estudo da evolução humana é comum, se dá. Então é bom a gente pontuar esse detalhe aqui para a gente continuar a nossa viagem focando na nossa ancestralidade para bater aquele papo sobre mudanças de comportamento, inclusive alimentares. Continuando a nossa aventura na nossa ancestralidade, acerca da nossa ancestralidade, aqui nota que eu vou começar do Australopithecus, e aí você vê aqui 5 milhões de anos atrás, entre 5 a 1 milhão de anos atrás, e aí a evolução para Homo erectus, o homem de Homo neanderthalensis e o Homo sapiens. Há outras espécies aqui que surgiram, mas que a figura não exemplifica, mas nota que aqui há o foco já na evolução humana. Tá bom? Percebam no detalhe do crânio, como o crânio vai se modificando, e o crânio, sabemos todos, que ele guarda o encéfalo, o principal, ou seja, o órgão mais proeminente do encéfalo é o cérebro. Então, nota como a mudança da caixa, ela sugere que haja modificações também naquilo que ela guarda, que é o nosso cérebro. Notando que a gente vai ficando com um cérebro cada vez maior, conforme a gente vai percorrendo a escala, a nossa aventura evolutiva. Doutores e doutoras, mais um pouco do homem durante o tempo, da evolução humana. Olha, aqui eu já destaco a partir dos australopithecus, lembra? 5, 4 milhões de anos atrás, o Homo habilis, o Homo erectus, olha, 2 milhões de anos para 1,5 milhão de anos, até 300 mil anos, e aí a gente lembra daqueles registros temporais do que ocorreu nesse momento aqui.
Não é só a questão da evolução da espécie, mas dos eventos que acompanham isso. Lembra que aqui a gente já tem o uso cotidiano do fogo, ó, do Homo habilis, que é um homem que é um hominídeo que tem domínio sobre ferramentas, cuja mão domina a ferramenta, ao Homo erectus que não só domina a ferramenta, mas também domina o fogo, a ponto de usá-lo cotidianamente, a fazer parte do seu dia a dia. Esse termo aqui, lembra que no sistema binominal de Linnaeus, né, uma espécie ela é composta por dois nomes, normalmente em latim. O primeiro indica o gênero e o segundo ele é o taxon mais específico, daí o nome de espécie. Então, aqui mostra que o homem desenvolve habilidade com ferramentas. Aqui mostra que o homem domina a bipedação, já anda bem de pé, né? Ele já tem uma pelvis adaptada, né? Já tem uma cintura escapular, um quadril adaptado para o quê? O que é uma cintura? Cintura é o ponto de inserção dos membros. A gente tem duas cinturas, a cintura escapular e a cintura pélvica. A cintura escapular, a gente chama de ombro, ela tem o que? Os membros superiores. É nela que se inserem os membros superiores. E a cintura pélvica, né? Aqui, ó, que a gente pensa que só tem uma cintura, que é essa de baixo. Não, essa é a cintura pélvica, porque é a inserção dos membros inferiores, tá? O osso que se insere na cintura pélvica é o fêmur, e é o que faz parte da coxa. Lembrando que perna é só do joelho para baixo. E aí você tem o Homo sapiens neanderthalensis, né? Ou seja, uma espécie que conviveu com Homo sapiens sapiens, ou seja, com já o homem moderno que nós conhecemos. Ele é considerado também um homem moderno, e esse Homo sapiens neanderthalensis ele foi extinto e só sobrou, né? Só ficou uma única espécie do gênero Homo, que é Homo sapiens sapiens. Hoje, doutores e doutoras, esse gênero Homo só tem um único taxon específico, que é o Homo sapiens sapiens. Tá? Nota que do surgimento do Homo sapiens há 100 mil anos até a predominância do homem atual, o homem que nós conhecemos, olha, que foi há 40 mil anos atrás. Essa escala aqui é só para ilustrar, porque depois nós vamos voltar aos hábitos desses hominídeos. Lembra que o domínio do fogo foi essencial para quê? O domínio do fogo ele foi essencial para a proteção. O homem não mais só depende da sua força física, né, das suas habilidades físicas, e ele não fica tão à mercê do clima. Ele agora, dominando o fogo e usando-o cotidianamente, ele pode espantar predadores, ele pode aquecer áreas frias, e entre outras utilidades. Então isso foi um grande avanço. E é claro que o que nos interessa para esse bate-papo, ele foi capaz de transformar alimentos. Você hoje, ao comer uma batata, não passa pela tua cabeça comê-la crua. Ao comer um grão, não passa, né? Um feijão, um milho, não passa pela tua cabeça comer ele cru. Então, o hábito de comer esses alimentos, de se alimentar, ou seja, a maior variedade, a maior diversidade de alimentos, ela se deu justamente com o domínio do fogo, que aí você podia cozinhar os alimentos. Então, isso deu um ganho qualitativo à nossa alimentação muito grande. Em linguagem de hoje, foi um baita upgrade na nossa alimentação. Nós, então, tivemos de posse, nós tivemos acesso
a uma variedade maior de alimentos, logo, como a gente já conversou, os alimentos nos fornecem nutrientes. Uma variedade muito maior de nutrientes, um corpo melhor abastecido, né? Hoje nós temos uma diversidade imensa de alimentos graças a esse período de domínio do fogo. Mas ainda não chegamos à, à revolução agrícola. Nós estamos ainda no homem paleolítico. O homem ainda é nômade, ou seja, ele fica andando por aí para achar a caça, para caçar e para coletar os alimentos vegetais. Mas já demos um salto qualitativo muito grande no que se refere à maior diversidade de alimentos. Agora nós podemos cozinhar os alimentos, nós podemos comer mais coisas. Imagina, o milho, o que a gente poderia fazer no milho? Talvez moer, fazer o farelo, mas e aí? Né? O que a gente conhece como fubá, e ferramentas nós já tínhamos para isso. Mesma coisa outros grãos, mas cá para nós o aproveitamento pleno do milho, por exemplo, só cozinhando. Tubérculos, né, como batata, raízes, como a mandioca, e assim vai, né, o aipim, e assim vai. Eu não estou dizendo que eles já usavam esses alimentos, estou dando exemplos soltos, aleatórios, só para notar a importância de você conseguir cozinhar. E fora os alimentos de origem animal, as caças, elas assadas ou cozidas, fica mais fácil de mastigar. Por exemplo, se pegarmos hoje um chimpanzé que não domina o fogo, ele demora muito tempo para mastigar alguma coisa, porque ele tem que mastigar cru, enquanto que a gente poupa esse tempo todo mastigando o alimento assado, cozido e etc. Então, doutores e doutoras, nós nos transformamos numa raça de cozinheiros, né? E aí eu faço um convite à reflexão. Que reflexão? Alguns estudiosos, eles colocam que a nossa inteligência, ela se desenvolveu muito porque mudamos os hábitos alimentares. No que a gente passa a ter uma variedade maior de alimentos, a gente tem uma nutrição melhor, a gente tem uma qualidade nutricional melhor. E isso faz com que o nosso cérebro se desenvolva. Ou seja, você tem um aumento do volume cerebral. Lembra daquela imagem do crânio que vai aumentando para caber um cérebro maior? Depois a gente viu que o cérebro deu uma reduzida, a cabeça teve que dar uma reduzida, até por causa do estreitamento pélvico, né? Da nossa mudança da cintura pélvica. Tá? Mas essa redução de volume não acarretou em perda de qualidade cognitiva e inteligência. Até porque se você olhar um cérebro, ele é todo enrugado, ele é todo que a gente chama de vilosidades. Aquilo dali é para aumentar a superfície de contato. Então você conseguiu reduzir um pouco o volume. E aí o que tem a ver com a cintura pélvica? É para o nascimento. Na bipedação, o ser humano ele passa a ter um nascimento diferente de qualquer outro mamífero, ou se a gente comparar com os símios, que eles nascem com a cabeça para trás, nós nascemos com a cabeça para frente, e pela bipedação e estreitamento da cintura pélvica, ficava muito difícil uma cabeçona passar por ali, né? Por motivos óbvios, não preciso entrar em maiores detalhes, porque aí seria até constrangedor. Mas isso não acarretou em perda de inteligência, pelo contrário, a nossa inteligência ela teve ganhos e mais ganhos. Muito se acredita por causa da qualidade, da nova diversificação dos alimentos. Mas, como tudo na ciência, há outro grupo de estudiosos que não concordam com essa teoria. Para eles, o homem não ficou mais inteligente porque passou a comer
uma diversidade maior de alimentos, dado o domínio do fogo e a capacidade de cozinhá-los e assá-los. Para eles foi o contrário. Para eles o homem foi ficando mais inteligente e com isso ele foi dominando o fogo e desenvolveu essa capacidade de cozinhar, de manipular, de fazer uso de novos alimentos. O que aí sim seria excelente para abastecer um cérebro mais inteligente, um cérebro que gasta mais energia. Precisa de uma diversidade nutricional, uma qualidade nutricional maior. E aí, meus senhores? É aí que eu convido todos a uma reflexão. Conversem entre vocês, já que, como sempre, eu peço para convidar a família, os amigos. Isso daí é um bate-papo. Bate-papo não se conversa sozinho. Bate-papo é em grupo, é em comunidade. E aí é uma grande oportunidade da gente interagir. Então, o domínio do fogo e a mudança dos hábitos alimentares desenvolveram a nossa inteligência, né, como um grupo de pesquisadores prega, né, é a tese desses pesquisadores, foi dominando o fogo e assim o preparo dos alimentos e tendo maior disponibilidade de alimentos, nós desenvolvemos a inteligência, ou o contrário, né? O desenvolvimento de nossa inteligência nos proporcionou o domínio do fogo, logo a mudança dos nossos hábitos. Uma vez que você domina o fogo, você consegue, né, virar um mestre cuca. Essa é a grande questão que eu convido à reflexão. Tá? E eu aproveito esse gancho para alertá-los, doutores e doutoras, meus caros espectadores, que na ciência a gente não pode confiar em uma única corrente. A ciência que prega uma exatidão, que prega algo, ela não é uma ciência, ela é uma doutrina. Tá? A ciência ela é aberta ao contraditório. Eu estou aqui colocando esse contraditório. Alguns cientistas, né, e é a corrente, muito, se não mais aceita, ela é consideravelmente aceita na evolução dos hábitos alimentares. Foi a mudança dos hábitos alimentares. Lembra que essa mudança, né, o cozimento, etc. e tal, né, a manipulação de alimentos e o maior acervo, maior disponibilidade, maior variedade disponível para a gente usufruir, é que possibilitou o desenvolvimento da nossa inteligência, ou seja, o cérebro passou a ser melhor abastecido, melhor alimentado, aí ele foi se desenvolvendo. No entanto, a outra corrente contesta isso e ela coloca o seguinte, o que eu acho muito interessante e sirva como um dos referenciais para a sua reflexão. Dominar o fogo não é uma tarefa simples. Tá? Dominar o fogo não é uma tarefa simples. Acender, mantê-lo aceso, contê-lo para ele não se espalhar. Imagina, você tenta fazer uma fogueira com o tal do pedra e palitinho, igual o escoteiro faz. Era assim que os caras faziam fogo, no atrito, né? Gerando atrito, energia cinética, o que se transformaria em calor e logo fogo. Você faz um cálculo que é muito difícil, concorda que é muito difícil, tanto acender quanto manter. E saber controlar esse fogo para o seu benefício. Será que o cozimento é o mesmo fogo da proteção, por exemplo, ou para iluminar? Né? As noites não mais dependiam se tinha lua ou se não tinha, se a lua era cheia ou se não era cheia, se estava nublado ou não. Agora você podia, com uma tocha, iluminar o ambiente. Você tinha uma certa proteção contra predadores, animais que gostariam, que achavam você muito gostoso e queriam te comer. E agora com fogo você tem uma proteção. Esse domínio realmente precisa de uma sofisticação cognitiva, ou seja, de uma inteligência especial. Então é uma tese interessante de que o homem não ficou inteligente porque passou a comer melhor, passou a dominar o fogo e a comer melhor, mas sim ao
desenvolver a inteligência, ele passou a desenvolver essa habilidade de dominar o fogo, logo se alimentar melhor. Então, o desenvolvimento cerebral, o que se dá inversamente proporcional ao tamanho do intestino. Um alimento mais fácil de digerir, você foi reduzindo o intestino, e aí, porque um intestino muito longo é um alimento difícil de digerir, você precisa de mais etapas de digestão. E aí o intestino mais curtinho proporcionou também, ajudou também na manutenção de um cérebro maior, porque o sangue que irrigava e abastecia o intestino, agora ele pode se concentrar no cérebro, no seu sistema nervoso, logo na sua cognição e inteligência. Então, essa reflexão eu convido a vocês. Meu ponto de vista, eu acho muito interessante a de que a inteligência ela se desenvolveu para então dominarmos o fogo e aí mudarmos os nossos hábitos alimentares. Mas lembrando que até bem pouco tempo atrás, essa tese era meio vista de lado. A tese mais aceita era de que foi justamente o domínio do fogo e uh, a capacidade de manipular os alimentos que favoreceu, que estimulou a inteligência. É sempre bom lembrar que a evolução ela acontece na tentativa e erro e na diversidade. Nascem diversos, dentro da mesma espécie, diversos tipos diferentes, e aqueles que têm as características que melhor se adaptam ao ambiente tendem a ser premiados com a sobrevivência e com a reprodução. E aqueles cujas características não se encaixam bem no ambiente, eles acabam tendo maior dificuldade para sobreviver, logo não chegam à idade reprodutiva. Então, tenta juntar esses pontos e faça a sua reflexão. É um convite interessante. E lembrando sempre que a ciência ela não é doutrinária, ela não tem um único lado, né? E quanto mais pessoas inteligentes e curiosas, mais põem em dúvida e mais põem em xeque os conceitos anteriormente firmados. O que é hoje um conceito correto, amanhã pode se demonstrar não ser tão correto assim, ou até errado. E isso que é o grande motor da ciência. A ciência ela não bate o martelo, é isso e acabou. Ela está sempre sendo refutada. E quem refuta a ciência são os curiosos e os corajosos, que têm a mente corajosa de não baixar a cabeça para aquilo que foi dito antes. Eles estão sempre com o pé atrás, a famosa pulga atrás da orelha e desconfiando de tudo. Ok? Então, doutores e doutoras, pensa, reflete e se ou a dono ou a dona de tua inteligência. Não baixe a cabeça para conceitos rígidos. Tenha curiosidade e faça uso da sua inteligência. Note como evoluímos lá atrás. E eu não cheguei nem no Neolítico. Eu me ative no Paleolítico, no homem paleolítico. Ou seja, o professor Ricardo colocou com extrema competência e clareza essa transição do Paleolítico para o Neolítico, ou seja, a revolução agrícola, o homem que deixa de ser nômade, ele vai aos poucos deixando de ser nômade e passa a se fixar num local. Ele até colocou volte lá, leia, vale a pena, é muito curioso, muito interessante, que você, para ter, né, o cultivo e a domesticação, o cultivo de vegetais e a domesticação de animais, você tem que estar próximo de uma fonte de água, né, para irrigação, para abastecimento, e essa fixação do homem, né, o homem meio que abrindo mão de um estilo de vida nômade, coletor e caçador, para um homem agricultor, um homem criador, um homem que domesticava, um homem que cultiva, um homem que cria, né? Surge até a imagem do pastor, né?
se deu ao longo das margens do rio Nilo e ficou bem evidente, né, na região da Mesopotâmia. Essa região fica entre os rios Tigre e Eufrates, né? Hoje, vocês depois dê uma conferida lá no material do professor Ricardo, se não me engano é a região onde está o Iraque, a Síria, mas próximo da água. As civilizações elas surgem próximos a reservatórios de água. Nós vimos há pouco tempo atrás que houve a inauguração da transposição, de uma obra de transposição do Rio São Francisco. Por quê? Porque no sertão nordestino fica muito difícil a sobrevivência nos períodos de seca. E a transposição, ou seja, pegar parte do curso do rio para a irrigação dessas áreas mais áridas, vai facilitar muito a vida dessas pessoas. É assim hoje, foi assim sempre. E isso nos proporcionou a civilização, o maior estabelecimento, o sedentarismo também, e de uma certa forma foi aí é mais com o pessoal da área da antropologia e da história. Ali começa de fato a história. Até então eu tratei da nossa pré-história, né? Que é focada muito mais no paleolítico, né? A revolução agrícola que se deu naquela região, o homem deixa de ser nômade, né, em seu predomínio, para ser um homem assentado, vira agricultor, né? E aí ele tem mais tempo para conviver e estabelecer vínculos comunitários e também todas as implicações disso. Isso já se deu no Neolítico, ou seja, 10 mil anos atrás. Mas nota que para isso o homem tinha que saber manipular os alimentos. Interessante é que cabe aí a outra reflexão. Como é que o homem descobriu que plantando dá? Não é? Como é que o homem descobriu que plantando dá? Provavelmente quando ele coletava, vamos ver, grãos e sementes, no caminho para onde ele estava acampado, vamos chamar assim, alguns iam caindo e aí iam brotando. Ele foi percebendo que cada vez tinha mais vegetais para a coleta próximo da onde ele estava momentaneamente, né, provisoriamente estabelecido. Alguém, aí eu falo mais uma vez, tomem posse da sua inteligência. Nós evoluímos a partir disso. Tá? Você tem que ser dono da sua inteligência. Use-a. Não tenha receio, não tenha pudor em usar a sua inteligência. E ao usá-la, você vai cada vez desenvolver mais ela. E foi um curioso, né, que foi observando que, olha, por que está crescendo aqui? Cai e cresce, cai e cresce. Opa, então eu vou pegar essas sementes e botar onde eu fico. E eu não preciso ficar indo lá toda hora, não preciso ficar percorrendo longas distâncias para achar alimento. E aí ele descobriu o plantio. Depois foi um pulo para observar que quanto mais profundo ele botava aquela semente, melhor ela germinava. Aí ele passou a arar, ele passou a até fertilizar, porque aí ele, concomitante a isso, né, animais começaram a visitar com frequência. Alguns ele percebeu que era fácil de domesticar, e domesticar, nesse termo, vem de domus, que é casa, né? Viver junto a eles, na casa, lugar onde se vive. E assim ele observou que na domesticação desses animais que passavam a frequentar, né, que passavam a visitá-los com maior frequência, aqueles animais que ele conseguia domesticar, as suas excretas, elas naquela região havia uma eficiência maior de germinação, e aí ele aprende a fertilização, ele aprende a fertilizar o solo com o esterco. Então nota que tudo é observação, tudo é curiosidade, tentativa e erro. Então é o apelo que eu faço, né, a nossa reflexão, que você seja dono, seja senhor da sua inteligência. Então não
Perca completamente a vergonha de pensar e de dominar a sua inteligência. Tá? Não importa tanto o que você aprende, mas como e o uso que você faz desse aprendizado e a vontade de aprender mais. Mais importante de ter aprendido é, uma vez que você teve contato com esse conteúdo, te estimule a querer aprender mais. Isso é dominar, domar, né? Tomar para si a sua própria inteligência. Esse é o toque que eu dou aqui no nosso Papo Consciência. É legal ver vocês, quer dizer, eu não estou vendo, mas finjo que eu sinto ver vocês mais uma vez. E assim a gente mata a saudade mais um pouco. E quando a gente puder estar ao vivo, a gente mata mais ainda essa saudade, tá ok? Um abração, obrigado pela atenção, gente. E aí, o convite foi feito, a reflexão, tá? Qual das duas teorias e por quê? A gente pode até fazer uma tarefa sobre isso para a gente fazer uma discussão melhor. Lembrando que se você quiser tirar dúvida, tem canais para isso. E tô aí, meu convite, se quiser uma live, a gente marca um horário, um dia, deixa nas descrições do vídeo aí, nos comentários, perdão, nas descrições, nos comentários do vídeo, vocês interajam. Bota, eu tô afim de uma live e tal, a gente combina aí um horário, a gente faz ao vivo. E aí imagina, vocês participando via chat e a gente batendo esse papo. Não é aula não, é papo mesmo com o nosso tema, tá? Aquele abraço e até a próxima.